Boa tarde, secretário. Boa tarde, comunidade escolar que nos acompanha. Eu já estou com com a fala trêmula, porque a Vilani lembrou a perda do nosso querido Guamá, né? Nós já iniciaremos sendo uma pessoa muito querida na nossa escola. E a mim ficou a incumbência de falar, o que as colegas já falaram muito bem sobre a questão dos funcionários, e que nunca na história Capela do Socorro foi atendida em suas demandas, tanto para professores quanto para quadro de apoio. Nós nunca tivemos esses quadros completos, e quais são as garantias agora de que tenhamos? O protocolo também, ele não traz números para que essas ações de proteção à vida, de distanciamento, de cuidados na alimentação e higiene possam ser discutidas. Isso é muito importante, secretário. A gente tem escolas de 100 crianças e tem escolas de 1.000, 1.500 estudantes. Como é que a gente fala numericamente deste atendimento? O senhor trouxe como exemplo, né, um possível retorno das turmas dos ciclos finais, terceiros, sextos e nonos anos. Por coincidência, eu tenho esses três anos no mesmo período, o que totaliza 360 estudantes num único período e que foge à indicação do protocolo de 35%. Né? Como é que a gente trabalha isso? O senhor traz muito, e a Vilani tocou, né, em todas as falas e na televisão, que é algo que também nos toca muito, porque nós, como gestores, acabamos sabendo das informações através da televisão. Aqui a gente acaba sendo motivo de piada, porque a gente tem que assistir televisão para saber o que a secretaria vai fazer. Esse movimento de escuta, ele é muito importante. Escutar as entidades sindicais que nos representam também. E esse movimento, ele é necessário. É tardio, eu agradeço, e que a gente siga neste processo, porque há muito o que se discutir. É verdade que teremos um protocolo por unidade escolar? Essa é uma proposta de SME, porque há ventilação desta informação na rede e a gente precisa entender. Outra questão que eu queria trazer para o senhor, para a gente poder pensar nessa situação de responsabilidade coletiva, a quem cabe o quê? Porque o protocolo, ele traz inúmeras ações que devem ser realizadas no ambiente educacional, mas a gente não enxerga a SME ali, né? A gente não enxergou a SME, a secretaria, quando nós ficamos implantando as unidades desde março, nós gestores e equipes de apoio. Nós não nos enxergamos na fala de que nós vamos a cada 9 dias na escola. Não é a realidade da DRE Capela do Socorro, que sempre teve ausência de quadros e pelas questões de saúde e idade estão com as equipes desfalcadas, e a gente vai precisar trabalhar também a questão da exaustão emocional que essas equipes já estão sofrendo. O senhor falou muito sobre as contratações, né, as chamadas de concurso, mas todos nós sabemos o quanto esse processo é demorado, seja ele contratação ou de chamada de concurso, e quanto mais o tempo passa, é mais fácil entender que 8 de setembro não é a data. Então, o que a gente, como gestores educacionais, defende é que haja um retorno quando nós tivermos as garantias para um retorno seguro de proteção à vida. Isso é muito importante. E esses 60 dias não dão nem para as equipes de limpeza, que já foram colocadas aqui, mas é importante reforçar que escolas com 3 funcionários não ficam limpas para garantia da higiene e os cuidados que bebês, crianças, jovens e adultos precisam. O protocolo também cita a questão da alimentação em sala de aula.
Mas a gente não está infringindo outros protocolos de saúde e higiene ao propor que as crianças levem pratos para a sala de aula? Eu também trago aqui uma pergunta que saiu pelos gestores sobre a testagem dos servidores. Nós estamos trabalhando há meses sem saber se já fomos contaminados ou não. Fizemos entrega de cestas básicas à comunidade nesse período, sem nenhum equipamento de proteção enviado pela Secretaria de Educação. Como é que a gente pode falar em segurança no voltar ao retorno dos estudantes se a secretaria esqueceu de nós nas escolas durante esse período? O senhor fala que o Trilhas vai chegar essas semanas nas escolas? Quem vai entregar? Somos nós, gestores, equipe de apoio, sem máscara, sem luvas. Já estou finalizando, Carol. Os gestores também pedem para que seja revista a Instrução Normativa 17, que tem proibido a nomeação de assistentes de direção e novas designações para os cargos em substituição. Secretário, isso é muito importante para desafogar o serviço que está tendo na escola. É urgente. E eu gostaria ainda, né, de colocar que nós precisamos dialogar com todas as entidades, inclusive com o CAI. O senhor falou muito do cartão merenda, mas nós não visualizamos a participação do Conselho de Alimentação Escolar para que saibam sobre tudo isso que está acontecendo, sobre a falta de recursos vindos do governo federal. E me faltou na sua fala a questão dos laboratórios de informática e sala de leitura. Como fazer a higienização desses espaços que têm uma constância de movimentação, né? E o senhor também cita o reforço no contraturno, a recuperação das aprendizagens no contraturno. Isso não traria um número maior de estudantes na escola? Né? Eu fico por aqui porque acho que fui contemplada em outras falas, mas que a recomposição dos quadros na Capela do Socorro não pode ser vista da mesma forma, que cada diretoria tem as suas especificidades atendidas. Obrigada. Antes de mais nada, eu quero agradecer, secretário e todo mundo que está ouvindo a gente, a confiança que os gestores da educação infantil depositaram em mim como porta-voz do recado, principalmente nas questões administrativas. Então, eu vou fazer alguns tópicos bem rapidinho que eu acho importantes, sobre a minuta do protocolo, e depois eu vou falar mais algumas coisinhas, ok? Rapidinho. Precisamos, secretário, de tempo hábil para a realização de todas as adequações mediante o recebimento das verbas. Não teremos como fazer nada enquanto não recebermos a verba, então a gente precisa de tempo. Descomplicação das regras do uso da prestação de contas do PTRF. Eu sei que algumas coisas serão necessárias alteração da legislação, principalmente no que tange as verbas, mas isso é muito importante. As verbas são muito complicadas e a gente acaba, às vezes, não fazendo o que precisa por conta dessa complicação. Algumas escolas estarão em reforma no período de retorno às aulas. Como que vão garantir todos os procedimentos necessários para a segurança das crianças? Agora, com relação a pessoal, que o senhor já falou várias vezes, mas eu faço questão de frisar a questão da legislação. Para cargos vagos, o senhor pode chamar concursados para ocupar esses cargos. Para cargos que estão em disponibilidade, disponíveis, em caso de licença médica, em caso de férias, essas coisas, dá para fazer a substituição. Embora atualmente a substituição de gestores, se eu não me engano, esteja proibida, o que foi péssimo para muitas escolas, porque existem gestores de licença gestante e tal, que não puderam ser substituídos. Mas há ainda também, secretário, os casos que não estão de substituição, que não estão previstos na legislação atual, por exemplo, substituição de agente escolar que
várias escolas, e a grande maioria, estarão de teletrabalho, mas, se não me falha a memória, não há na legislação como substituí-los. Os próprios até, todo o pessoal que está em teletrabalho, porque não existe um motivo, digamos, atualmente na legislação não existe a previsão de teletrabalho. Então, acredito que a SME vai fazer essa adequação para a gente poder fazer a substituição de todo o pessoal que está em teletrabalho para poder... Estou mandando um projeto, deixa eu contar um segredo, estou mandando um projeto de lei para a Câmara, para autorizar. Tá? Ótimo, ótimo, perfeito. Perfeito. Um importantíssimo, secretário, além de chamar todas essas pessoas para suprir as necessidades da escola, que eles cheguem antes do início das aulas, obviamente, e antes do início da formação, para que todos eles participem da formação, da formação que a gente vai ter, porque eles vão estar caindo de paraquedas, digamos assim, né? A ampliação dos serviços terceirizados, eu sei que já estava previsto, o senhor já falou a respeito disso, mas eu peço, nós pedimos, todos os gestores, encarecidamente que sejamos ouvidos, para que esse pessoal que esteja nas escolas, o módulo que for citado, que esse pessoal não faça um trabalho quase que análogo à escravidão, ok? Liberação de Wi-Fi para toda a rede, eu não sei qual é o problema. As EMEIs me parecem que tem Wi-Fi liberado, as EMEIs, as 6, enfim, não tem. Isso é praticamente uma bobagem de não estar liberado, então vamos liberar rapidinho. Os aplicativos do Estado, secretário, Classroom mesmo, e o aplicativo Centro de Mídia, se eu não me engano, que eles têm e nós não temos, existe isenção de dados. Eu sei que as famílias nem têm o celular, né, o equipamento necessário, mas algumas que falam com a gente, dão esse retorno para a escola, têm um celular, enfim, mas não tem pacotes de dados. Então, que eles sejam, que haja, como houve no Estado, talvez, o senhor já falou que é uma questão, enfim, mais complicada, mas vale a pena tentar. Entrega dos materiais das crianças da EMEI, os materiais individuais das crianças, as EMEIs não receberam até agora. Não sei se tem algum entrave, se não está... Enfim, o que acontece, né? E a gente precisa, se houver a volta às aulas da forma, não da forma como está na minuta, porque eu tenho certeza que não será, mas, enfim, se as crianças tiverem que usar material individual, na EMEI nós não temos esse material individual. Bom, eram essas coisas mais práticas que eu tinha para falar, que os colegas me pontuaram, e agora eu tenho umas coisinhas para acrescentar. Antes de mais nada, secretário, eu quero parabenizar todos os servidores públicos, educadores, profissionais e trabalhadores da educação da nossa rede, por todo esse trabalho que está sendo realizado na rede, que eu tenho certeza que o senhor, infelizmente, não teve a oportunidade de saber e conhecer e ver 1/10 do que está sendo feito pela própria natureza do seu tempo, né? Mas que está sendo um trabalho maravilhoso. E é um trabalho que está sendo realizado durante esse período tão triste para a humanidade. Não preciso aqui dizer, quer dizer, eu faço questão de dizer que nós aqui da EMEI estamos em luto, porque a mãe de uma amiga nossa aqui de trabalho faleceu esses dias, e temos aí funcionários, enfim, o luto está presente, né, em toda a população, e para a humanidade, como o senhor fala, não é uma questão da Prefeitura de São Paulo, é da humanidade. Então, todos nós estamos sofrendo e ainda assim fazendo um trabalho de excelência que eu convido o senhor a pesquisar aí pelos Facebooks da vida. Eu recebi na minha rede. Eu tenho recebido todos os dias na minha rede. É muito legal. Muito bom. É uma coisa assim que eu particularmente fico emocionada e digo para o senhor que eu acho que eu não seria capaz de fazer isso. É um trabalho fruto de muito esforço individual dos professores, coletivo, de todos os integrantes da escola e de boa gestão nas unidades educacionais. Nós temos excelentes gestores nas unidades que, mesmo não sabendo como ajudar na parte prática,
incentiva e aprova e está junto com todo esse pessoal. Mesmo sem termos tido equipamento, formação, mesmo sem ter conhecimento das diversas mídias, às vezes sem nenhuma habilidade, a gente está fazendo um trabalho com profissionalismo e seriedade que os nossos alunos e os cidadãos da cidade de São Paulo merecem. Nada menos do que eles merecem. Quero dizer também, secretária, que os profissionais aqui da JT são contrários ao retorno das aulas, sem que todas as adequações, necessidades, exigências apontadas pela Secretaria da Saúde ou pelas autoridades da saúde, especialistas, que inclusive contribuíram, né, na minuta, sem que 100% dessas exigências tenham sido atendidas. Por quê? O senhor fala... Bom, e aí eu já vou falar, né? O senhor tem falado que quem vai ditar o retorno às aulas são os especialistas da saúde. Eu vou botar um reparo na fala do senhor. Eu digo que o senhor, como secretário de Educação, vai estar, o senhor ouvir dos especialistas, vai estar batendo martelo nessa volta às aulas. Porém, ouvido das escolas, que 100% das escolas estão com 100% das exigências atendidas, senão o pessoal da saúde pode dizer, não dá para voltar. O senhor está entendendo? Nossa. O senhor bate o martelo de acordo com que as escolas estejam em ordem. Na verdade, a gente espera que o senhor, como gestor, entenda e autorize o retorno às aulas só mediante mediante o que os diretores, os gestores falarem para o senhor. Secretário, ok, vamos lá. É muito importante falar que a gente tem que voltar às aulas, todos nós sabemos, e que a gente anseia por esse retorno, porque não está fácil viver nessa realidade paralela, né, que a gente tem vivido. Uma educação remota, uma coisa, principalmente na educação infantil, mas numa rede pública como um todo, né? Outra coisa, secretário, é muito complicado para os profissionais que estão na escola que eu digo nativa, nesse trabalho danado todo, saber pela mídia, isso é uma coisa que chateia e aborrece demais, não somos nós, acho que todo mundo. Saber pela mídia, e assim dito, que as aulas, pelas vezes que eu ouvi o senhor falar, que as aulas vão voltar no dia 8 de setembro. Vírgula. 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 Mas eu penso que isso aborrece muito. E também aborrece muito, secretário, com todo respeito, eu sei que a mídia deve pegar você assim, de sopetão, sem sobreaviso, enfim, que os servidores públicos têm a obrigação de dar aulas, ou que ontem na live, acho que foi ontem, o senhor falou que a gente tem uma missão, enfim. A educação, né, tem essa pecha de missionário. Então, eu quero dizer para o senhor, eu não. A equipe de profissionais de educação do JT, nós não somos missionários. Nós somos funcionários públicos, técnicos, especialistas, certificados por um concurso público que foi homologado pela gestão do município de São Paulo e sabedores do trabalho relevante e que realizamos com muita responsabilidade e apreço por sermos servidores públicos, né? Então, o senhor gosta de sugestão, nós vamos dar uma sugestão do senhor. Em todas as oportunidades que o senhor tiver, valorize os profissionais da educação. Mesmo porque o senhor é o nosso gestor. Se o gestor não valorizar o trabalho da sua equipe, será que a população vai confiar nessa escola, nesses funcionários? Então, eu te peço isso, eu não, mas em nome de todo mundo, encarecidamente, valorize o seu trabalho, valorizando os trabalhadores que estão sob a sua gestão, né? Voltando a falar da televisão, é muito bom também. Eu vou me entender mais 2 minutinhos, sim, infelizmente. Ou felizmente.
os alunos, muito bom quando o senhor diz na televisão que estará 100% tudo pronto para atender os alunos. Então, o senhor está se comprometendo tanto com os trabalhadores quanto a sociedade paulistana. A gente espera que realmente o senhor cumpra isso. Bom, eu vou pular algumas coisas. A gente sabe que você, como gestor de uma grande rede, você trabalha com números. Número de alunos atendidos, não atendidos, profissionais. Que escola que está sendo reformada, toda live você fala muitos números. Mas a sua percepção da escola é muito diferente da nossa, porque a minha escola talvez precise de reforma. Eu não sei, às vezes eu me perco em número de alunos, mas eu sei o nome dos alunos. Nós sabemos do cano que está entupido, da descarga que está. Então, assim, a nossa percepção é muito diferente. Então, eu respeito essa sua percepção numérica, enfim, não tem outra forma, mas respeite o nosso conhecimento, cada um do seu quadradinho. É muito, muito legal, né? Não estou dizendo que você não que desrespeite, mas valorize esse nosso conhecimento, né? Uma pergunta, assim, só para deixar no ar. Se, por exemplo, alguma escola da DJT não estiver pronta, não estiver como os especialistas da saúde apontam como necessário, o gestor daquela escola vai falar, gente, não vou abrir escola. Imagino que a gente talvez não possa fazer isso. Eu aproveito, no começo da live, o senhor falou que terá uma 14ª live, uma 14ª conversa para dar o retorno de tudo isso que a gente está falando. E eu falo para o senhor que então eu peço a 15ª conversa, rodada de conversa, com representantes de DRE para ouvir da gente. Olha, secretário, beleza, vamos voltar, pode tocar o barco que a gente está em ordem. Com relação, estou acabando mesmo, duas palavrinhas. A gente pede que no documento tenha muito claro as responsabilidades de cada autoridade. O que é responsabilidade de escola, o que é responsabilidade de DRE, o que é responsabilidade de SME, porque no frigir dos ovos, quem responde pela escola são os gestores. Inicialmente o gestor da unidade, depois o gestor da DRE e depois o gestor da secretaria. A gente precisa dessa segurança, da gente compartilhar as responsabilidades. Estamos certos que ninguém vai fugir da raia, mas a gente prefere que esteja por escrito. E, por último, secretário, a Valquíria fez uma pergunta para o senhor, parece que a gente combinou, mas a gente não combinou. Quero deixar claro que o meu script está pronto desde ontem à noite. Ela perguntou para o senhor alguma coisa assim, o senhor colocaria o seu filho nessa escola? Eu reformulei de uma outra forma. Já que o senhor falou que eu quero perguntar para o senhor, para a nossa secretária adjunta, para toda a equipe que escreveu a minuta, para os especialistas da saúde, eu queria que essa pergunta se estendesse para todo mundo que fez a minuta, e vocês mandariam seus filhos, netos, sobrinhos, seja quem for, para uma escola, sem ouvir da boca do gestor, que a escola está 100% segura para receber os seus filhos. E eu gostaria que o senhor respondesse por si. Os outros, uma hora, respondem. Mas eu gostaria, olha, se você mandaria seu filho sem ouvir, por exemplo, da Janete, diretora da Emília Aranoni. Bruno, fica tranquilo, seu filho vai estar seguro aqui com a gente, está garantida a saúde, a vida, a qualidade da educação. Tá bom? Legal. Obrigada, secretário. Boa tarde, senhor secretário. Boa tarde, colegas de live. Boa tarde a quem está nos acompanhando pelo chat, né? Eu represento, senhor secretário, aqui na minha fala, 31 supervisores da DRE Itaquera, né? Agradeço a confiança, a indicação aí dos nossos colegas, né, por representar a fala. Agradeço, senhor secretário, muito a possibilidade que nós estamos tendo hoje, né, de diálogo, né, que o senhor iniciou com as diretorias, de escuta atenta, não é? E dizer que eu tenho 29 anos de rede, né,
o meu primeiro diálogo eu fiz com o professor Paulo Freire. Eu ingressei como professora e tive a oportunidade de dialogar com o professor Paulo Freire e com muitos secretários que posteriormente tivemos, né? Nessa administração especificamente, quero dizer para o senhor que nós dialogamos, né, com o professor, com o nosso secretário Schneider, com o João Cury, né? Quero ressaltar aqui que no dia 6 de junho de 2019, nós tivemos também um grande encontro, né, com o João Cury, no CEL Aricanduva, onde nós protocolamos documentos, inclusive, falando das condições estruturais, né, das nossas escolas, das faltas de recursos humanos. Tivemos lá uma equipe da secretaria que acompanhou o João Cury nessa fala, não é? Então, senhor secretário, todas essas dificuldades, elas não são novidades, não é? Que foram aqui apontadas muito bem pelos colegas que me antecederam, né? E que elas se agravaram com a pandemia. E esses problemas, né, nós estamos aí, ele desvelou, vamos dizer assim, uma desigualdade educativa e social que agora nós estamos aqui, né, conversando e muito preocupados em tentar achar caminhos, possibilidades para resolver os problemas que temos aí enfrentado, que teremos que enfrentar, não é? Então, eu penso que nós temos uma rede municipal muito privilegiada, né, com profissionais riquíssimos que se reinventavam já anteriormente à pandemia, com práticas pedagógicas maravilhosas e tiveram que se reinventar muito mais ainda, não é? Durante a pandemia e com trabalhos assim que nós temos acompanhado, a supervisão escolar tem acompanhado, não é? Com os planos de continuidade, com planejamentos, com muito rigor, muita seriedade, um pedagógico assim muito preocupado, né, com as questões pedagógicas, enfim, não é? E que nós estamos vendo aí o trabalho acompanhando nos Facebooks, pelo WhatsApp, não é? Que são trabalhos assim muito interessantes e que têm atingido aí os nossos bebês, as nossas crianças, os nossos jovens e os nossos adultos dentro das possibilidades que temos. Bom, quero reiterar aqui alguns pontos que já foram colocados pelos meus colegas que me antecederam, mas que são importantes e que, no meu entendimento, ainda não estão claros, não estão assim pontuados. Nós temos informações genéricas, mas não temos informações específicas, né? Então, primeiro, a questão da falta de recursos humanos, né? Nós temos aí uma defasagem, né, de recursos humanos, temos essa defasagem com falta de professores, né? O senhor disse que vai chamar concurso de PEIF, o senhor vai chamar concurso aí de gestores, né? Coordenadores pedagógicos, o concurso ainda não foi homologado, vai chamar diretores, supervisores, né? Concurso em andamento, né? E temos também a questão, principalmente nas diretorias, né? Especificamente do grupo de gestores, gestores afastados com mais de 60 anos, né, e com comorbidades, assim como supervisores. Então, como se dará a substituição do quadro dos gestores? Não é uma questão que nos preocupa. Nós temos, inclusive, equipes gestoras inteiras em teletrabalho, né? Então, vão permanecer em teletrabalho num possível retorno aí em 8 de setembro. Então, como fica essa substituição aí dos nossos gestores, né? Além disso, nós também temos problemas no módulo da DRE, né? Especificamente a Diretoria Regional de Itaquera, nós temos uma grande quantidade de funcionários também acima de 60 anos, com comorbidades e que estão afastados fazendo teletrabalho. Então, quando voltar, muitos funcionários da DRE também estarão ainda realizando seus teletrabalho, né? Temos a equipe de DIPED, a equipe de Cefai, a equipe do NAAPA, que não enveredam esforços para dar o atendimento às unidades, né? Mas é um módulo insuficiente, né? Então, teremos uma ampliação dos módulos de DRES,
né? Isso é importante também nós colocarmos. Patrícia trouxe a questão da rede de proteção social. Ela é uma preocupação muito grande na nossa diretoria, né? Trouxe a questão, né, do suicídio, a questão da saúde mental, a questão da saúde emocional dos nossos educandos, dos nossos educadores, dos nossos gestores. Como que nós vamos conseguir, né, dar conta de dar todo o apoio necessário que educandos, educadores e gestores, pais, famílias realmente necessitam, né, nesse retorno, né, com essa redução de quadros. Temos também outra questão, né, a questão da rede da intersetorialidade, não é? Como a secretaria pensa em discutir com outras secretarias, a da assistência social, a da saúde, né? Essa questão, como Patrícia também apontou, das unidades insuficientes no atendimento na UBS, nos conselhos tutelares, que nós temos também conselheiros insuficientes, a assistência social, não é? Existe alguma proposta de política pública da administração, né, nesta política intersetorial para esse retorno, né, às nossas atividades? Então, com tudo isso, né, é com grande preocupação que a supervisão escolar se coloca, está estudando o documento. Nós estamos aqui já há 5 dias, já fizemos 5 reuniões sobre o documento, estamos debruçadas sobre o documento, e a partir desse estudo que nós fizemos, nós gostaríamos de pontuar algumas questões que para nós também são de muita preocupação, que tem tirado aqui o nosso sono, né? Primeiro, o senhor diz que o senhor fez a consulta, né, à SPDM, à Unifesp, respeitamos os profissionais, agradecemos, né, essa contribuição. No entanto, secretário, para nós, né, essa minuta, ele é um protocolo técnico, né, elaborado, né, claro, por profissionais técnicos da saúde, né? Então, tem uma deficiência aí porque não dialoga com o território, né? Não dialoga com as nossas especificidades, né? Então, para nós, é um protocolo insuficiente, né? Por quê? Porque pensa a realidade de uma maneira simplista, de uma maneira técnica, né? Temos que ter essa técnica, pensar a realidade de forma técnica? Sim, vamos precisar também. Mas também tem outras complexidades que eu penso que o Luciano trouxe e os demais colegas já trouxeram e pontuaram aí nas falas, não é? Temos também a questão dos prédios, né, as condições dos prédios. Então, é uma pergunta assim, bem pontual. Unidades que não têm condições, né, estruturais nos prédios vão voltar nesse momento, nesse possível retorno em 8 de setembro, né? Como Kátia trouxe, nós temos unidades da rede parceira totalmente sem condições de retorno, né? Com salas pequenas, e não só da rede parceira, da rede direta também, problemas estruturais, com salas pequenas, sem ventilação, refeitórios sem janelas, sem ventilação, né? Cozinhas pequenas que não dá para ter o distanciamento, né, de cozinheiros ali dentro, de servidores de apoio com menos de 1 metro, né? Então, nós temos problemas estruturais sérios, né? E essas unidades que não têm condições, né, estruturais de prédio vão voltar também, né? É uma questão. E, além disso, nós também gostaríamos de pontuar, né, a questão de que há uma divergência, né, entre o protocolo estadual e o protocolo municipal. O protocolo estadual, ele prevê 1,5 metro de distanciamento, e o municipal prevê 1 metro de distanciamento, né? Não entendemos o porquê, não é? Uma vez que precisamos atender aí a todas as exigências da saúde, né? Então, temos consciência de que o volume de trabalho que nós estamos tendo é imenso e teremos pela frente também um imenso volume de trabalho. E não estamos fugindo das nossas responsabilidades. Sabemos de cada setor as nossas responsabilidades, não é?
Quero destacar também, na página 24 do manual, diz o seguinte, especificamente sobre a questão da limpeza, né? Que a escola, a unidade educativa, tem que ser limpa e desinfetada várias vezes ao dia, né? Como, por exemplo, sanitários, pias, torneiras, pontos de descargas, fechaduras, maçanetas, corrimões, etc. Nós vamos ter, quando o senhor fala na ampliação do contrato de limpeza, quantos funcionários de limpeza cada unidade terá, não é? Teremos um funcionário da limpeza por sala de atividade? Seria esse o ideal? Um funcionário de limpeza por sala de atividade para garantir a higienização necessária e profunda que coloca o documento? O documento também traz na página 24, né, que deverá ser feita a limpeza profunda em cada unidade nos finais de semana. Quem fará isso? Quem irá acompanhar a equipe de limpeza no final de semana para a abertura da unidade? Os gestores? O diretor? O assistente? Quando o nosso colega, a TE, trouxe a questão dos EPIs, quando as unidades irão receber a verba do PTRF? Porque ainda não receberam. É uma questão também trazida. Tem outro destaque, não é? Quanto à questão, na página 28 do documento, quanto ao monitoramento das ações. Diz o documento que tanto a SME quanto as DREs deverão organizar equipes de monitoramento das ações. Como será esse monitoramento? Quem fará parte dessa equipe de monitoramento? Nós vamos ter representantes de diretores, de coordenadores pedagógicos, da saúde, inclusive o monitoramento por SME. Como dará esse monitoramento? Então, são questões que nós não temos respostas, não é? E que realmente nos preocupam, dentre outras. Levantei duas. Temos também uma última questão para finalizar a minha fala, né? Trazida pelo Luciano, e eu assisti a audiência na Câmara. E lá eu gostei muito da fala do doutor Vecina, né? Que ele diz, né, que nós já temos um prejuízo e um risco de desigualdades educacionais. Isso já existe, não é? Então, ele pontuou que flexibilizar o retorno às aulas, né? Flexibilizar a educação não mudará educacionalmente os resultados, né? Mas ampliará o risco de casos de contaminação das famílias. O doutor Vecina também foi no Jornal da Cultura, não é? E objetivamente perguntaram a ele sobre a reabertura das escolas. E ele se posicionou totalmente contrário. E aí eu vou ao encontro da fala do Luciano, que iniciou a nossa live, né? O Luciano, ele trouxe um estudo sobre o fluxo urbano, né? E eu também fiz uma leitura do estudo do fluxo urbano, que foi publicado pelo Instituto Polis, que traz, né, que nos bairros do Capão Redondo, Jardim Ângela, Brasilândia, Cachoeirinha, Sapopemba, Iguatemi, Cidade Tiradentes, Itaquera e Cidade Ademar, né, tiveram um grande índice de contaminação devido ao fluxo de trabalhadores nessas regiões. Então, senhor secretário, eu gostaria de fazer uma pergunta. A secretaria tem um estudo intersetorial com a secretaria, com outras secretarias, sobre o quanto o retorno às aulas terá aumentado o fluxo urbano nas periferias? Porque isso é real. Tem também uma última questão.
uma unidade educativa inicia o retorno às aulas. Essa criança, ela teve contato com 2, 3 professores, com a equipe gestora, com a equipe de limpeza, e no dia seguinte, nós temos a notícia de que essa criança testou positivo. Né? Como fica a unidade? Qual será o controle rigoroso com essas pessoas que atenderam essa criança que num dia estava bem e no dia seguinte testou positivo? Como será feito esse controle? Como será garantido a testagem a todos? Não é? Então, parece que nós estamos falando de um retorno, mas nós também estamos falando de uma possibilidade real de contaminação. Né? Então, senhor secretário, quero colocar aqui que as nossas questões são muitas, né? O nosso estudo precisa ser aprofundado. Nós, em nenhum momento, estamos nos furtando das nossas responsabilidades e gostaríamos, sim, de continuar esse diálogo, que para nós ele é muito importante. Muitas questões foram levantadas e que, infelizmente, com todo esse tempo de discussão aqui na live, ainda nós não conseguimos dar conta das nossas angústias, das nossas preocupações, e precisamos sim, senhor secretário, continuar esse diálogo, ouvir a todos, porque, na verdade, o que temos de efetivo, por mais que o senhor diga que não, né, é o retorno às aulas aí no dia 8 de setembro. É essa a impressão que fica na fala da Secretaria Municipal de Educação. Então, concluo dizendo que a supervisão escolar da DRE Itaquera se posiciona de modo contrário ao retorno das atividades presenciais enquanto não tiver condições adequadas e seguras. E quero colocar também, senhor secretário, que é um problema que vem desde o início da gestão, que é a questão do prédio onde está a Diretoria Regional de Educação de Itaquera. Nós tivemos uma ampliação no quadro, o nosso prédio ele é emprestado, né? Ele é um prédio da Coab, que foi adaptado para ser uma diretoria regional temporária ali, o quadro se ampliou, nós temos ali na Diretoria Regional de Educação salas sem ventilação, salas sem janelas, onde temos a ventilação mecânica com o ar-condicionado. Pela minuta do protocolo, se formos usar o ar-condicionado para ventilação mecânica, teremos que trocar, seguindo o protocolo, pelo menos uma vez por semana, o filtro do ar-condicionado. Então, a nossa situação ali também, ela é bastante crítica e já iniciamos várias conversas com a secretaria, protocolamos vários documentos anteriores, temos aí gostaríamos de ter um posicionamento da secretaria também quanto ao prédio da DRE Itaquera. Muito obrigada e estamos da supervisão à disposição sempre para o diálogo e para pensar possibilidades com condições seguras.